O samba de Lula é a capa do nosso programa e o Partido Novo entrou com pedido no Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, pedindo multa por campanha eleitoral antecipada para o PT, para Lula, né? E até para a escola, né? 10 milhões de reais. O quanto essa homenagem pode gerar problema é um tema que está sendo debatido no campo progressista. Lula censurado, desfile pode melar a eleição? É a pergunta lá da TVT, a Evelyn Agostinelli interage com a Thalita Galli, apresentadora do programa, e você confere esse trecho aqui agora. E a polêmica da vez. A escola de samba Acadêmicos de Niterói, que desfila no Carnaval Carioca, leva para a avenida esse ano um enredo em homenagem a Lula, destacando a trajetória política e histórica do presidente. A Acadêmicos de Niterói abre os desfiles da série Ouro do Carnaval, da série especial do Carnaval. Vai ser a primeira escola a desfilar, porque ela estava no grupo de acesso e subiu justamente no ano passado, depois de vencer, né, o desfile do grupo de acesso, e abre o Carnaval desse ano. Bom, o Partido Novo e parlamentares do PL protocolaram representações na Justiça Eleitoral pedindo a suspensão dessa apresentação. A alegação é de possível propaganda eleitoral antecipada em ano de eleição. A peça também cita eventual uso indevido de recursos públicos. Até o momento, não há decisão que impeça o desfile. Mas setores do judiciário, integrantes do governo, têm demonstrado preocupação com o desfile. A avaliação nos bastidores é que o evento pode levar a questionamentos na justiça eleitoral. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação, e para isso eu queria chamar, para a gente conversar sobre esse assunto, queria chamar a doutora Evelyn Agostinelli, que é advogada criminal, está aqui com a gente, já participou outras vezes. Seja bem-vinda novamente, doutora, sempre um prazer te receber. Eu vou começar com você, quero te ouvir, para a gente entender, né? Porque eu fui ler um pouquinho sobre o assunto, e a maioria dos advogados que opinam sobre que leem essa situação, eles avaliam que, não tendo pedido explícito de voto, não configura pré-campanha eleitoral. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Então, Thalita, é o seguinte, na verdade, existe uma resolução eleitoral e essa resolução diz, efetivamente, que não há problema nenhum em haver um evento, uma participação em evento, a realização de encontros, de seminários, de congressos, em que tenha a temática de uma candidatura específica de alguém, né? Como é o caso do samba enredo, que nada mais é do que a expressão artística de uma escola de samba, da Acadêmicos de Niterói. E o único problema, aliás, não é um problema se não acontecer nada que fuja a isso. A única questão que está lá na resolução que não pode ultrapassar é justamente o pedido de voto, né? Só que lá está o pedido explícito de voto. Então, obviamente, não acredito que essa escola de samba vá, de alguma forma, pedir para as pessoas votarem no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e muito menos o Lula, ou o PT, ou pessoas que façam parte disso, né? Talvez uma sabotagem aí de pessoas da direita, mas não acredito que eles façam isso, porque o objetivo deles é justamente o contrário, né? Não obter votos para o Lula. Então, não existe nenhuma proibição que isso aconteça. Até eu acredito, sinceramente, que se for discutido na justiça e chegar-se à conclusão de que deveria, então, a escola de samba não participar do carnaval porque o samba enredo dela é a homenagem ao Lula, seria uma forma de censura. E aí é inconstitucional. A minha preocupação é justamente com esse ponto que você levanta da sabotagem. Não é disso ser usado pela extrema-direita de fato, de usar de uma infiltração para fazer esse pedido explícito de voto. Espalhar panfleto com o número 13 e espalhar na arquibancada, por exemplo. Que vai levar um questionamento. Quero ouvi-los. Laura. Gente... O problemão que o presidente Lula tem uma escola de samba querendo homenageá-lo, e aí tem os caras com medo da homenagem que vem de uma comunidade pobre, vem de uma comunidade que a gente sabe que as escolas de samba são ancoradas nos territórios mais vulneráveis. De onde que vem essa homenagem? Vem desse lugar. Bom, se fosse por aí,
O Bolsonaro nunca poderia ter ido no clube lá da Hebraica, que é o território dele ali, né? Falar e tal. Aliás, ele não deveria mesmo ter podido pela quantidade de absurdos que ele falou. Mas o Bolsonaro foi ser homenageado por uma comunidade afim com a plataforma eleitoral dele. E devia ter sido punido porque fez discursos racistas, contra indígenas, contra quilombolas, contra, enfim, tudo mais. Mas é do jogo da política que você vá aos territórios que te representam. E o presidente Lula não está fazendo nada além disso. É claro que tem esse problema. Pode haver uma sabotagem. Bom, mas é um problema da direita. Eu acho que qualquer tentativa de pegar aí e impedir acadêmicos de Niterói de desfilar é, de fato, uma censura. Se não houver o pedido explícito ao voto, não é uma campanha eleitoral, não é. Trata-se de um líder carismático sendo levantado nos ombros pelo povo que o elege. Não há nada mais democrático, mais óbvio dentro da democracia do que isso, né? Me parece. Sim. Então, eu acho que temos que ter todos os cuidados, né, para que não seja essa linda homenagem. Eu vi o samba enredo é lindo mesmo, a escola está animada, eu estou torcendo para ela ganhar, embora ache que essa pauta que eles escolheram é uma pauta complicada, né? Até porque, imagine, o desfile da escola de samba é patrocinado pela Rede Globo. Cara, a Rede Globo ser obrigada a veicular, a mostrar uma escola de samba, um monte de pessoas lindas cantando e festejando o presidente Lula, puxa vida, isso eu acho de uma beleza. Só a democracia para impor goela abaixo da Rede Globo uma coisa como essa. A TV Globo não costuma mostrar o primeiro desfile dos 2 dias Mas nós vamos nacionalmente. Não costuma. Muitas vezes eu me lembro de passar para o Rio de Janeiro e continuar o Fantástico. Mas só aí também já tem polêmica. E as polêmicas, doutora Evelyn, não acabam sendo até, nesse momento, melhores para proteger a possibilidade de acontecer o desfile? Porque a TV Globo vai fazer censura, porque apologia ao presidente Lula, porque a campanha... Falaram do dinheiro, porque deu R$1 milhão, deu 12, R$1 milhão para cada escola. Não acaba sendo uma maneira até, o judiciário talvez, se provocado, acaba tendo mais informações para defender a possibilidade do que para achar, se bem que cabeça de juiz é igual fralda, uma hora sai, doutora. O meu questionamento, eu vou emendar com o Edu, porque nesse sentido, às vezes depende muito de opiniões particulares, de leituras particulares das próprias pessoas que vão ali analisar um caso como esse. Sim, olha só, Eduardo e Thalita e Laura, eu acho que tudo foi muito importante que vocês disseram, e até eu coloquei a ideia da sabotagem aí, só que é importante levar em consideração que essa sabotagem pode acontecer hoje, ela pode acontecer agora. Alguém pode pegar um papelzinho lá com o número 13 que imprimiu numa gráfica qualquer e entrar dentro de um evento qualquer também, de esquerda ou não, e começar a fazer uma campanha eleitoral ali para o Lula no momento em que não se pode fazer isso. Então, é discutível também a gente dizer o que é uma sabotagem. Quando você chega com uma situação assim, em que de repente possa ser uma sabotagem, isso vai ter que ser investigado, porque não pode automaticamente o Lula ou o PT arcar com os ônus de algo que alguém fez. E isso pode acontecer tanto numa escola de samba, no enredo, né, no samba enredo do carnaval, como pode acontecer em qualquer evento. E como vocês mesmos disseram aí, outros eventos que outros candidatos participam, será que o Tarcísio de Freitas está sendo questionado quando ele participa, por exemplo, não sei se ele vai ser candidato, né, mas se for, quando ele está participando de eventos do mercado financeiro, lá na Faria Lima, onde ele é imensamente aplaudido e ele fala sobre a candidatura dele de uma forma aberta e fala sobre destruição do PT e mente sobre o presidente Lula. Então, talvez existem também formas implícitas de pedir voto e que a gente também teria que discutir nesse aspecto. Então, nem tudo é tão absurdamente concreto ao ponto de você chegar na justiça e isso ser determinado, né, como uma sabotagem ou não, como um pedido de voto ou não. Então, isso, se acontecer,
será muito bem discutido, e eu acho muito importante, sim, Eduardo, que a justiça já seja mobilizada, porque, de certo modo, não só a esquerda agora se precaver desses atos, já fica preparada, já fica, de repente, né, de olhos abertos quanto ao que pode acontecer durante o carnaval, como também a sociedade vê essa discussão como uma coisa muito importante para se analisar, até porque o Lula é o Lula e o Lula não pode deixar de ser ele, a história dele é muito importante para o Brasil, ela se mistura com a história do Brasil, e não há nada de ruim, né, como, na verdade, há de muito bom que a sociedade entenda e dê valor a essa figura que ainda bem está viva para ver essa homenagem, né? Então, é importante, sim, que a justiça esteja já discutindo esse assunto antes de qualquer coisa acontecer, né? Eu acho. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Eu concordo com a legitimidade, né? A legalidade, a correspondência correta aos trâmites legais da homenagem da Acadêmicos de Niterói a Lula. Eu discordo de outras coisas. Por exemplo, eu não acho que essa homenagem devesse ocorrer em ano eleitoral. Eu acho que muito bem Lula poderia ter sido homenageado ano passado, ano que vem, se reeleito. E se não fosse reeleito, homenageado também, porque afinal de contas não está se homenageando o Lula por que presidente, mas o Lula pelo personagem que é. Né? Então eu evitaria o ano eleitoral, não porque é uma obrigação, ou de novo, porque fere regimentos, mas porque não deixa margem para que isso vire a esparrela da extrema-direita. Os caras sabem surfar bem em situações como essas. E aí a gente, ao invés de ter argumentos de ataque, fica no argumento de defesa. Mas veja bem, não é verdade isso. Veja bem, eu vou provar que o Lula não está botando dinheiro na escola. Veja bem, nós temos o direito, não é campanha antecipada, porque sim, o Tarcísio faz campanha lá na Faria Lima, porque pipipi lá na igreja evangélica, porque popopó não sei o quê. Eu acho que se dá de bandeja um tema para os caras ficarem ali escrutinando. Também acho de péssimo tom se ministros saírem na avenida por essa escola ou por qualquer outra escola, tá? Eu já falei, eu penso que na liturgia do cargo não cabe alguns comportamentos de pessoas públicas, homens e mulheres públicos e públicas. Eu não concordo com Alexandre de Moraes e Flávio Dino indo a camarote de jogo de futebol. Não concordo, gente. Mas tem que ter o direito, é cidadão também, tá? Mas paga o pay-per-view e assiste o jogo em casa. Você não pode estar se permitindo uma exposição desnecessária em que, vamos lá, daqui a pouco tem alguém naquele camarote e uma decisão sua ao longo da vida pode ter alguma correlação e isso te prejudicar, né? Assim como alguém sair candidato em uma escola de samba. O samba do Rio de Janeiro é intimamente ligado à contravenção do jogo do bicho. Isso aí as pedrinhas da rua sabem. Quando um ministro de Estado se permite sair como destaque, para sair na avenida numa parada dessa, ele está se permitindo ser arrolado a um consciente pertencimento a esse ambiente que tem a mácula da contravenção. Depois, no caso da homenagem a Lula, pior ainda, parece que está ali engrossando um caldo, né, de pré-campanha mesmo. Né? Depois, eu acho que Lula e Janja não tem que estar na avenida. É ano eleitoral. Não é lugar. Né? Vamos lá, Angelina, com a educação que a mãe dela deve ter dado, disse assim, larga de ser trouxa, cara. Primeiro que é trouxa. Faltou um U aí, querida. Alexandre de Moraes tem direito ao lazer. Como você é mal educada e ainda inconsciente. Eu não estou dizendo que ele não tem direito ao lazer, né? Assim como Aristóteles está me chamando de chiliquento. Que bobagem é essa do ministro do STF não poder ir a um camarote se estiver gastando no bolso dele sem problema.
Vamos lá, vou explicar para vocês, sem chilique nenhum. Chilique é o seu aí, Aristóteles, que ontem estava incomodado com o pertencimento do programa pelo qual eu apresento. Se você não gosta, é só você não ficar. Primeiro que é opinião. E quem não deixa que as pessoas tenham opinião divergentes é fascista. Se você discorda da minha opinião, argumente. Agora, quando você ataca a minha opinião, ou me ataca, no caso dessa ofensa dessa moça mal educada, aí você beira o fascismo. E o fascismo não tem espaço na voz trabalhadora, tá? De novo, não é sobre lazer, não é sobre ter dinheiro para pagar. É sobre o risco que a pessoa pública corre quando ela frequenta espaços de ultraexposição. Qual é a diferença de viajar num jatinho Dias Toffoli e Arruda Botelho e de eu ficar no camarote com outro empresário e ser fotografado por milhares de fotógrafos que estão num estádio de futebol? Não é um jantar privado, não é uma ida ao shopping, é um evento público, né? A Regina Alves diz assim, Suman tem razão. Juízes ganham bem exatamente para fazer sacrifícios durante a sua vida. O critério da impessoalidade é o critério mais essencial para a atuação de um magistrado, especialmente o ministro alto da corte, do limite maior piramidal da Suprema Corte. Agora, se eu permito que os juízes, ministros, estejam se correlacionando em espaços públicos e privados com essas pessoas de maneira imparável, de maneira promíscua, de maneira obtusa, né? Eu dou razão para os argumentos que tentam, com base no lavajatismo, esvaziar a credibilidade e a respeitabilidade do Poder Judiciário. Acho que foi péssimo fazer essa homenagem em ano eleitoral. Janja não deve desfilar, é a minha opinião, diz a Neide. E a gente pode ter opinião, né, Neide? Quem não nasceu ainda, quem vai tirar o meu direito à opinião. Suma, não concordo com você dessa vez, diz a Diana. Eles não precisam de motivos para atacar. Se não tiver, eles inventam. Mas o motivo inventado, Diana, é mais fácil de ser desmentido. O motivo fático é mais difícil. Vamos entender uma coisa? A mentira do Pix, quando eles mentiram sobre o Pix, o nosso campo até demorou, mas conseguiu desfazer essa mentira. Ela não colou. Por quê? Porque ela é inventada. O ataque ao avião do Toffoli com o Arruda Botelho, sobre a imoralidade disso, colou. Por quê? Porque tem uma margem. O ataque sobre a escola de samba vai ter margem. Porque, de fato, a escola está homenageando o Lula, porque, de fato, ministros querem sair na avenida, porque, de fato, a Janja quer sair. E isso pode criar um ambiente com uma estética de oba-oba. Esse clima de já ganhou é perigoso também. Vai pular carnaval ano que vem. Né? Não estamos no período legal de campanha, só acho que o Lula não deveria ir por segurança física. Já foi dito que a neta do Lula representará o Lula, diz a Miriam. Miriam, o próprio Lula disse que não tem certeza ainda se vai ou não. Né? O próprio Lula disse. Vamos deixar curtida aí, gente. O carnaval é ambiente público pra caramba. Se o Bozo no poder estivesse sendo homenageado, você estaria defendendo que pode tudo. Olha os papos do Francisco. Francisco, você fala isso por inconsciência, por má fé ou por burrice mesmo? Né? Porque, afinal de contas, você chega num espaço declaradamente progressista, com um apresentador posicionadamente um militante do Partido dos Trabalhadores, dizendo que se fosse no período de Bolsonaro eu acharia tudo bem. Vá se enxergar, rapaz. O que vocês comeram hoje, gente? Né? Não concordo, acho que você tem uma opinião funesta. Por que funesta, Elmira? Nossa, vocês estão hoje pesados, hein? Isso aqui tá aparecendo no chat de outros canais, inclusive.
Tá bem diferente do perfil do chat que eu costumo encontrar aqui no Voz Trabalhadora. Tá bem hostil, eu diria. Vamos continuar ouvindo um pouco mais da Evelyn Agostinelli. Acho que agora a gente já está no momento de amadurecer esse assunto na sociedade e, como você falou, a imprensa ter que passar o samba enredo, a imprensa ter que mostrar a homenagem ao Lula, mostrar essa figura tão importante da esquerda, esse homem que veio do povo e que se transformou no que ele é hoje e que ele mudou a vida de tanta gente. Sim, é verdade, e a gente não vai poder ignorar isso. Estou até pensando aqui, Diga. Lembrando, 86, os mais novinhos vão se lembrar, teve o famoso enredo lá, Ratos e Urubus, da Beija-Flor, Ratos e Urubus, Rasguem Minha Fantasia, que tinha um Cristo Redentor, e que a igreja diocese do Rio de Janeiro entrou na justiça, e a justiça, então, nós estamos falando dos anos 80 ainda, deu uma liminar, proibindo que o Cristo Redentor saísse na avenida. Então, o Joãozinho 30, que era o carnavalesco, cobriu o Cristo Redentor com plástico e escreveu mesmo proibido rogai por nós, e tanto foi marcante que eu estou lembrando disso hoje, agora de cabeça. Né? Então, proibir ou restringir pode ser pior para os objetivos de quem pretende silenciar com o argumento de que é propaganda antecipada. Joga luz, né? Pois é. Falando sobre a Rede Globo, a TV Globo omitiu o refrão do samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que cita o presidente Lula na vinheta de Carnaval 2026. Nas chamadas exibidas pela emissora, o trecho em que o nome de Lula é cantado não aparece. A decisão repercutiu nas redes sociais, gerou acusações de censura política. Críticos têm afirmado que a supressão do refrão altera o sentido original da obra apresentada pela escola. Até o momento, a emissora não detalhou os critérios editoriais adotados para a exibição das vinhetas. Eu sei qual é o critério. Conta pra gente, Laura. O critério é Paulo Lula. Então, a Globo é a Globo, cara. Nós não podemos esperar nada diferente disso, sempre foi. Então, eu acho que é um cavalo, é um cavalo de batalha que eles estão querendo levantar contra a Acadêmicos de Niterói. Concordo com o Edu, isso só vai levantar ainda mais essa escola, porque a gente sabe que essas escolas de samba e essa turma, quando é desafiada, mano, aí é que vem. É isso que você falou. É o Joãozinho 30 com o Cristo coberto de saco de lixo. Bom, a gente viu, né? E é isso mesmo que eu acho super importante. Lembra como a direita ficou horrorizada quando o Lula foi para o Complexo do Alemão? Sim. Porque o Lula não pode ir para os territórios que se identificam com ele. Essa que é a ideia da direita. Não, o Lula pode ir para Faria Lima, ele pode ir para ser vaiado. Mas para ir para os territórios que pertencem, que mostram a vida real do povo brasileiro, aí não. Aí tem que ser censurado, aí não pode, enfim, é isso. A Globo ser da Globo. Vamos segurar essa discussão sobre a Globo, porque Altamiro Borges vai estar aqui hoje, eu vou retomar esse assunto com ele. Eu queria antes trazer uma outra notícia para jogar para a doutora Evelyn, que tem a ver com esse debate jurídico. De censura ou não num desfile como esse. Tem uma ação nas mãos de Mendonça que pode mudar por completo a propaganda antecipada em eleições. Essa matéria está na Carta Capital. O ministro do STF, André Mendonça, determinou num despacho assinado agora segunda-feira que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral encaminhe informações no âmbito de uma ação movida pelos partidos PRD e Solidariedade que pode alterar o conceito de propaganda eleitoral antecipada. Segundo os partidos, a solicitação explícita de votos não se limita ao uso da expressão vote em, e pode ocorrer também por meio de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Essa ação requer ao STF a declaração de inconstitucionalidade do trecho. Doutora, essa decisão, a partir de André Mendonça, do STF, pode reverberar nessa discussão que a gente está fazendo hoje sobre uma escola de samba homenageando Lula, pré-candidato esse ano? Olha, pode, eu não sei se a decisão do ministro vai se dar antes, né, do carnaval ou depois, mas vamos supor que ele decida antecipar essa decisão, dizendo que ele concorda com o pedido desses partidos que na matéria estão aí, são da direita, inclusive o PRD e o Solidariedade,
o que mostra total contradição, né, da direita, porque quando é com eles, eles querem ter o direito de fazer qualquer tipo de pedido, mesmo que implícito, de voto. Mas quando se trata de alguém da esquerda, quando se trata de Lula, nada nem mesmo minimamente implícito pode configurar um pedido de voto ou uma propaganda eleitoral, né? Então, se ele decidir que esses partidos estão corretos, a escola de samba está completamente mais ainda desvencilhada dessa coisa de ter que estar se preocupando demais com o que diz, com como se expressa, como as pessoas artisticamente se comportam dentro do carnaval, porque aí se é inconstitucional, né, dizer coisas diferentes de pedir voto, mas que também sejam consideradas como pedir voto, então aí existe uma tranquilidade maior. Agora, se ele disser que não é inconstitucional o que está ali naquela resolução, então, obviamente, mantém-se o que já está valendo a partir de agora, que é o voto explícito, né? O que, na verdade, eles estão querendo dizer é que, por exemplo, você pode induzir uma pessoa ao voto a algum candidato, não necessariamente dizendo vote no 13, né? Você pode dizer vote em quem pensa no povo e não vote em quem defende os ricos, ou você não precisa nem dizer a palavra votar, você pode, pense nos seus filhos, dizer pense nos seus filhos, pense nos seus direitos, né? Ou pense na moralidade, como a direita adora utilizar isso, né, esse pânico moral relacionado à moralidade, à ética. Então, eles estão com medo de eles mesmos caírem nessa armadilha, por causa da resolução. E se o ministro disser que eles estão livres, então o Lula e o PT estariam livres também por qualquer deslize que ocorra aí dentro da escola de samba. Inclusive, se ele tomar essa decisão também depois, ela pode retroagir para beneficiá-los. Então, eu acho que é até bom que haja esse pedido na justiça e que o André Mendonça, exclusivamente ele, que eu acho que é uma figura mais importante ainda que toma essa decisão, decida, então, se é ou não inconstitucional. Perfeito. A cabeça dele deve estar igual um globo de ambulância, né? Porque, como bem lembrou a doutora Evelyn, depois... não pode. Não pôde. Só que depois vem a decisão do pode, então não é crime. Legal. Vai fritar esses implantes aí de um jeito muito interessante durante esses próximos dias. Eu só fiquei em dúvida se, caso o desfile aconteça e a decisão realmente acatando essa ação por parte do André Mendonça venha, ela não retroage para prejudicar Lula, no caso. Não, ela retroagiria, vamos supor que essa decisão ocorra depois e ele entenda que a resolução é inconstitucional mesmo. E vamos supor que durante o carnaval tenha ocorrido algum episódio durante o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói em que possa ser discutível se houve ou não um pedido de voto. E se ele determinou, então, depois que é inconstitucional a resolução, então meio que morre essa discussão se houve ou não um pedido de voto que pudesse beneficiar o PT, que pudesse beneficiar o Lula. Agora, se depois ele decidir o contrário, que não é inconstitucional, que essa resolução ela continua valendo, então ela continua valendo da mesma forma que ela está valendo hoje. E aí a discussão se houve ou não em determinado episódio um pedido de voto durante o carnaval, aí é uma discussão concreta, do caso concreto na justiça, aí teria que se ver exatamente se foi uma sabotagem, quem é que efetivamente fez isso, com qual objetivo, se é alguma coisa que pode causar algum prejuízo ao próprio Lula, que não teve nada a ver com isso. Então, isso tudo também é discutível, não é bem assim 8 ou 80, exatamente. Perfeito. Não sei se deu para entender. Não, deu perfeitamente. É uma discussão que está presente hoje, eu tenho visto, inclusive nos grandes canais, né, da mídia. Então, assim, ontem teve debate, por exemplo, a CNN, já vi Globo News falando... E a gente está debatendo aqui, né, e eu sigo disposto a esse debate em que pese com o nível de sempre da Voz Trabalhadora. Tem algumas manifestações bem hostis aqui, e comigo, quando sai da linha, eu saio da linha também, né? O pessoal que me acompanha no DCM
já está mais acostumado aqui. O próprio Fábio Krause, que está sempre lá, disse aqui, né? Tá difícil hoje, né? Tá difícil mesmo, Krause. Mas olha só, mais recados. Ó, a Zona Laranja deixa um pingo pra gente. O Pedro Calixto, concordo com a homenagem, mas seria prudente o Lula não comparecer. O Krause diz, eu acho muito legal a escola homenagear ele em vida, mas o debate, se for em ano eleitoral, isso é interessante para o nosso campo. Isso é legal em termos de legislação eleitoral, também é um debate válido. Lula e Janja não deveriam comparecer esse ano e, sendo assim, perde a graça. Então, deveriam homenageá-lo ano que vem. Eu fecho totalmente, né? Que vai beneficiar o Lula, acho que é claro. É uma manifestação cultural bem grande, um desfile. Em que pese, Fábio, eu já vejo, por exemplo, na escolha desse tema por 100 ano eleitoral, uma razão para a escola ser mais penalizada, com a caneta mais pesada do que outras escolas, por exemplo, né? Imagina, se a escola ganha o carnaval, e aí vão dizer o quê? Ah, o Lula mexeu os pauzinhos para a escola ganhar, né? Assim como, dependendo do jurado, por um viés ideológico, pode também penalizar a escola para ver, quem sabe, ela rebaixada, né? E, enfim, né? Então, eu acho que não é um momento oportuno, mas agora é o que tá, né? Já tá aí, a escola vai fazer, é bom que faça, vai ficar um registro histórico. Eu preferia 1000 vezes que fosse ano que vem, né? Com o 4º governo de Lula, pegando um outro arco, né? Essa pessoa aqui, ele mira, né? Deixa os caras falar sem adivinhação. Que cara falar, cacete? Eu não tô adivinhando, eu tô analisando, cacete. Porra, que adianta um programa pra gente fazer uma troca de ideias se a pessoa não deixa de ter ideia, se a pessoa não deixa a gente pensar? Que coisa mais insuportável, né? Aí o Jonathan, mas não dá para fazer a homenagem ano que vem? Tem que ser esse ano? É um bom levantamento do Jonathan aqui. Eu fosse presidente da escola, deixaria tudo encaminhado para fazer ano que vem, né? Com um ambiente menos competitivo do que um ambiente eleitoral, né? Então, é a minha visão. E bom, né? Vai gerar pano para manga. Vai gerar pano para manga. Mas adivinhar o que, ô pessoa? Adivinhar o que eu tô adivinhando? Fazer uma projeção, analisar pontos possíveis de uma situação? Você é burra? Cacete, cara. Falta de respeito. Coisa insuportável. Olha, tem uma gente hoje aqui que eu tô prestes a bloquear no programa, viu? Tá passando do limite já. Tá passando da falta do bom senso para um debate, para ocupar um espaço de debate. Se não foi educado e cada eu ofendo sim, eu ofendo. Quando vocês vêm para agressão, vão levar também. Né? E quando vem com desrespeito ao trabalho, vai levar. Caramba! Isso não costuma acontecer aqui no Voz Trabalhadora. Não vou permitir que aconteça. Peguei ar, Leite, sabe por quê? Porque eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. E no meu espaço de trabalho eu não permito que eu seja desrespeitado. Né? Veio uma série de comentários bem hostis desde o começo do programa. E eu não vou permitir que eles sigam. Ou segue também e quer saber de uma coisa, daí largo eu o programa aqui, tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Daqui a pouco o Portinho assume aqui e tudo certo. Né? Salve, Carnação. Carnação sempre com a gente aí. Olha o Krause, pode deixar brecha para alguma ação da direita ou liminar até pós-eleição por propaganda eleitoral indevida? Pode, Krause. Pode embargar, por exemplo, a eleição por via jurídica e dependendo do ministro que... Quem é que vai assumir o Tribunal Eleitoral? Agora me fugiu. Não é o Nunes Marques? Não é o Nunes Marques? Imagina o Nunes Marques botando isso embaixo do braço. Imagina ele tentando apatifar a coisa com o uso do poder jurídico como um instrumento com base nesse tema para drenar o poder eleitoral de Lula. Então precisa ser bem avaliada essa questão mesmo do Krause. É isso, né? Rosa Lima, deleta, Tiago. Vamos avançar, Tiago Desencarnação. Não, deixa eu trazer o...
a gente não pode fazer uma crítica que o gado da esquerda surta dos internautas. Nossa, é verdade, né? Nunes e o Mendonça vice no TSE. É sobre isso, né? Deixa eu trazer o Portinho. O Portinho, eu já vou te botar aqui no ar, porque daqui a pouco mais eu vou largar, tá russo o negócio para mim hoje aqui, viu? Tá russo o negócio. Não me deixa com essa turma aí. Os caras estão numa hostilidade, às vezes eu tô sentindo que eu tô num diretório do PL, às vezes, cara. Acho que não, tá complicado hoje em dia, tu fala. Tá complicado. O cara teve capacidade de dizer que, a minha opinião, se fosse aqui, a internet já deu. Cara, se fosse no período do Bolsonaro, você não ia falar nada. Olha as ideias, cara. Olha as ideias. A gente, sei lá. Às vezes eu faço isso no DCM. Difícil, o pessoal não tá... Também o pessoal não tá conseguindo conviver. Tá trancado, deixa eu tentar dar um pique aqui. Não, agora veio. Agora travou de novo. Deixa eu ver aqui se ele libera. Deu uma travada ali, legal. Vamos ver se ele sai e volta. Acho que ele vai ter que sair e voltar, gente. Vamos ver se melhorou, agora foi. Não, tá muito complicado, Suma. Tá difícil fazer o debate, né, no nosso campo aí. E nesse ano eleitoral a coisa vai se aguçar, eu acho, né? E isso é muito negativo para nós, né? Tu não poder fazer uma reflexão sobre um episódio da sociedade que já vem a turma querendo, sabe? E é uma coisa terrível, né, Suma? Porque todo mundo sabe o posicionamento da Voz Trabalhadora, o teu posicionamento, o meu posicionamento. Né? Nós estamos aqui defendendo o Lula aos 3 anos, do pau que o Lula vem levando, né? Tudo que é pau que o Lula leva, nós estamos aqui na linha de frente, segurando o rojão, né? Nós somos aqueles caras que estão pegando o rojão que a polícia joga e estão jogando de volta para eles, né? Exatamente. E ele é aceso, né? Exatamente, o rojão aceso. A gente pega no chão, a fumacinha saindo e jogamos de volta lá para o outro lado. Exatamente. E de novo, né, Portinho? Esse tema é um tema espinhoso e ele pode gerar uma série de interpretações. Eu mesmo rodei um trecho aqui da Evelyn Agostinelli. Eu recebi a Evelyn até no DCM ontem e o Eduardo Castro estava na audiência, o Edu, que é da TVT, e a gente começou a trocar uma figurinha enquanto a Evelyn estava. Hoje eles levaram a Evelyn lá. E a Evelyn falou sobre esse tema ali na TVT e tal, e é uma opinião da qual eu divirjo. Eu não acho que tá tudo muito bem resolvido na coisa do Lula lá na questão do samba enredo. Eu acho que pode dar pano para manga, sim, um monte de pano para manga. E aí, quando você levanta isso, é porque há uma preocupação de que isso possa prejudicar. Não é para esvaziar, para daqui a pouco mais diminuir. É óbvio, mas olha, isso é tão ululante que chega a ser infantil dizer que é muito sensacional que o Lula em vida vá ver ele como tema na avenida, que uma escola tenha coragem de botar o Lula lá, né? O Lula na avenida também, né? Mas, pô, num ano eleitoral, com essa extrema-direita que só chuta da canela para baixo, eu acho que é uma imprudência. Eu faria ano que vem, o Lula vai ser eleito, se tudo der certo, o Lula tá eleito. Faz ano que vem, ele sentadinho, até no principal carro. Aí pode até sair na avenida, se for o caso. Agora, esse ano, não sei. Inclusive, no dia do desfile, estaremos vibrando, Nelson, e comemorando. No dia seguinte, vamos comemorar. Mas, assim, tem uma repercussão interessante aqui também, Nelson. Eu concordo com tudo que tu colocou aí. Eu acho que é até imprudente, né, fazer esse ano. O camarada colocou aqui, o Valdemar, que pode ser uma armadilha, né? Que o PT não pode se embarcar nessa. E, talvez, né? O Fábio Krause está aqui, grande presença. Mas tem um ponto interessante aqui, Nelson. Bom para nós. Fez com que a extrema-direita pautasse esse tema aí. Então, eles estão dando holofote para homenagem ao Lula e estão tendo que lançar argumentos, aí, lançar teorias que impedem eles de centrar o ataque deles a outros pontos mais importantes, né? Então tem também esse lado positivo aí para o nosso campo, né? Nós estamos surfando
como é que eu vou dizer, surfando surfando a marola numa boa aí também, por esse lado, né? Mas eu acho que o Lula e a Janja não deveria ir também, porque isso aí vai dar um pano para manga, sabe, para eles virem com tudo, né? Para eles virem com todas as bombas na mão, né, Osmo? Mas, enfim. É o que eu tenho dito aqui. Aí teve uma galera que saiu do chão. Ô, Portinho,